Com a palavra, vereador Laudelino. Muito obrigado. Professor Agripina, o senhor poderia nos informar qual a sua experiência profissional acadêmica no setor portuário para poder esclarecer algumas situações relacionadas ao Porto de Itajaí? Olha, já foi colocado na primeira pergunta que o doutor... Boa tarde, vereador Laudelino Lamy, muito obrigado aí pela pergunta, pela gentileza aí da acolhida. Eu já respondi na primeira pergunta que o vereador Osmar Teixeira, ele colocou, e eu faço aqui uma particularidade, um detalhe, que eu tive o privilégio de ser orientador do Robson Coelho. Eu, de 2014 a 2021, eu fui professor lá do mestrado de Engenharia de Transportes da Federal de Santa Catarina. E o Robson me procurou, eu fui orientador dele lá sobre a questão da cabotagem, da eficiência nos portos catarinenses, principalmente os portos de Santa Catarina e a cabotagem. Então, ainda tem essa particularidade aqui com relação à questão portuária, e um trabalhador portuário avulso, né? Então, professor, se caso vier repetir alguma pergunta aqui, por favor, não se ofenda. O senhor coordenou o estudo através da Universidade do Vale do Itajaí. O senhor poderia nos informar quem eram os profissionais envolvidos, a relevância desse estudo e o resultado do mesmo? Olha, os profissionais envolvidos, eu já falei aqui, o professor Frederico Bussinger, que foi secretário municipal de transporte de São Paulo também, e é engenheiro, economista formado pela USP, e é um consultor de vários órgãos aí, da ANTAC, enfim, uma referência. E o professor Paulo Cossi, que é engenheiro, tem mais de 30 anos de experiência na área de postos, foi presidente da Autoridade Portuária Pública Estadual de São Francisco do Sul, durante mais de 10 anos, e presta consultoria na área portuária. E o professor Adão Paulo Ferreira, que foi meu orientando de mestrado e coordena o Núcleo de Direito Marítimo e Portuário, tem levado os alunos há mais de 6 anos para visitar os portos aqui da região, e a relevância do estudo é que ele serviu como mais um documento técnico para questionar nas audiências públicas, junto aos parlamentares, ao executivo estadual, municipal e federal, para que houvesse respostas que até hoje não foram respondidas adequadamente em relação ao que queria ser feito com a privatização. Foi uma contribuição técnica específica da Autoridade Portuária Pública junto com a Prefeitura. Obrigado, professor. Essa pergunta, professora Agripina, é muitíssimo importante. E eu sei que o senhor é uma pessoa verdadeira, autêntica. Eu gostaria que o senhor nos respondesse com bastante clareza. O senhor tem conhecimento, de alguma forma, que o município de Itajaí, a prefeitura ou a superintendência do Porto de Itajaí, foram as que deram causa ou estão dando causa ao atraso do arrendamento do Porto de Itajaí? Olha, as evidências, não sou eu que estou dizendo, são as evidências que estão sendo colocadas, mas eu já mencionei na resposta que eu dei, numa das respostas que eu dei ao vereador Osmar Teixeira, que eu não vi, pelo contrário, todos os gestos, todas as condutas, né, da prefeitura, do seu prefeito, dos professor, eu gostaria que isso será lavrado depois uma ata, e depois será feito um relatório. Eu gostaria que, mesmo que o nosso relator, o vereador Osmar fez a pergunta, já tenha feito? Que o senhor citasse... Não, eu vou responder. Se eu posso afirmar que houve alguma responsabilidade. Eu entendo que não. A responsabilidade, veja bem, é a minha percepção de cidadão que mora em Itajaí. Meus filhos nasceram aqui, um deles, inclusive, nasceu no Marieta. Escolhi essa cidade para morar, abracei e abraço essa cidade, eu quero o melhor para ela, como cidadão e como professor de uma universidade aqui que é municipal, uma fundação municipal. Todas as evidências que eu tive antes mesmo da contratação do estudo pela Univale,
depois da entrega do estudo e depois acompanhando, são no sentido de fazer valer aquilo que vinha dando certo, né? Inclusive, no relatório, nós pegamos a política, as diretrizes da OCDE. Você só muda uma política pública quando você tem evidências de que aquela alteração, e aqui é uma alteração radical, aquilo vai ser benéfico para a sociedade. E tem lá o princípio, né, da medicina, first do not harm, né? Primeiro, não mexa. Se você não tem um parecer dizendo, não, transferindo para um concessionário privado vai dar certo, tem dado certo, deu certo em Bituba, deu certo, não tinha isso. Então, o que tinha que ser feito foi manter. Então, tudo que foi feito, eu li todos os ofícios, 2019, a prefeitura, a autoridade portuária, protocolando, pedindo prorrogação do convênio de delegação, não tinha resposta. Foram empurrando com a barriga até incluir no PPI e depois fazer as audiências públicas para privatização. E as respostas que foram pedidas com base nesse estudo e outras evidências também não foram dadas. E aí não houve tempo hábil. Então, eu digo que, na minha percepção humilde, é de que não houve essa vontade de fazer uma coisa que fosse prejudicial para o interesse público do município de Itajaí e da região e do Brasil também, porque todo mundo ficou estupefato. Não foi difícil eu convidar pessoas para fazer parte desse trabalho. Não foi difícil. Então, mas querem privatizar, eu estou dentro, vamos participar, sem perguntar qualquer valor. Sem perguntar valor, eu vou ajudar. Então, o senhor confirma que nem a prefeitura, nem o senhor prefeito, nem o superintendente foram os autores de que deram causa. Sim, eu digo que eu não tenho dúvidas. A queda da movimentação portuária. O senhor confirma? Confirmo. Posso dizer que sim, né? Não, eles não têm responsabilidade, porque eles atuaram no sentido de manter o contrato, o convênio de delegação, para que houvesse, antes mesmo de terminar o contrato de arrendamento, que coincidia com o término do convênio, já tivéssemos um novo arrendatário para operar aqui e segue a vida. Obrigado, doutor. Esclarecido. Professor, o senhor tem conhecimento sobre o real motivo da baixa movimentação de cargas do Porto de Itajaí? De uma forma bem simples. O real motivo é a insegurança jurídica decorrente da falta de um ambiente institucional, porque, veja bem, como é que eu, investidor privado, que quero operar num porto arrendado, eu vou participar de um pleito onde não foi definido quem é que vai ser a autoridade portuária? Se vai ser o governo federal, se vai ser o município, se vai ser uma empresa privada como concessionária e autoridade portuária. Então, essa indefinição é que foi a principal causa. E isso não foi não foi uma ação ou omissão causada pelo prefeito e autoridade portuária pública. Eles sempre pediram, e eu tenho um protocolo desde o início de 2019, do pedido de que fosse feita a antecipação da prorrogação de forma isonômica com o que foi feito com o Estado do Paraná, onde o governador é filho de um deputado, ex-deputado, que é amigo do presidente. E Rio Grande do Sul foram privilegiados em relação à antecipação da prorrogação do convênio de delegação, que estava terminando. 2 ou 3 anos antes de terminar. Então, houve aí uma violação da isonomia também, entre os estados, porque o governo federal, que tem a competência, a União, que tem a competência de fazer essa autorização das operações portuárias, é o poder do secretário, é do Ministério da Infraestrutura, no caso aí o secretário, né, de Portos, que tinha essa competência, e isso não houve. O poder concedente é da União Federal. Obrigado, professor. Professor, só perguntazinha simples, mas que é interessante deixar registrado nos anais desta casa. O senhor considera que o trabalho realizado pela atual gestão do Porto de Itajaí fora ineficiente
dando causa à baixa da movimentação atual? Não, não considero. Acho que fizeram o melhor possível dentro das limitações que teriam e têm ainda por ser uma autarquia municipal. Obrigado, professor. Professor, o modelo definido pelo governo federal, gestão 2019-2022, através do ex-secretário nacional de Portos, o senhor Diogo Piloni, e o ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, hoje prefeito de São Paulo, seria exitoso no Porto de Itajaí ou qualquer porto brasileiro? Eu acredito que não. O modelo deles é esse modelo que está aí, né? É o modelo que gerou tudo isso. Porque se tivesse sido feito de outra forma, não teríamos essa CPI hoje aqui. Obrigado, professor. Professora e doutora Agripina, o senhor entende que o modelo defendido pelo Porto de Itajaí e o município de Itajaí é o melhor modelo a ser aplicado em nosso porto? Eu, vereador Lamin, eu me reporto à história. Porque se Itajaí chegou a ter essa movimentação de atrair empresas multinacionais para o seu entorno, ter, né, no seu complexo indústria da construção naval, com fragatas, aí, com embarcações, com contratação de 10 bilhões de reais, indústria pesqueira, indústria de turismo. Eu tive semana passada conversando com um agente, dizendo que a previsão é de ter 42 escalas aqui de turismo náutico, né, nessa temporada. Se isso tudo, além da marina que tenho, eu moro em frente à marina, então acordar e ver aquelas embarcações ali, então é um privilégio, né? E isso tudo se deve, em grande parte, a termos uma autoridade portuária, junto com a prefeitura, a Assembleia, a Câmara de Vereadores, de certa forma alinhadas, eventualmente pode ter ali alguma discordância, mas me parece que apontam sempre para um sentido. Então, eu digo que, e eu tenho que me situar também no contexto onde é que eu estou, né, porque em regulação, que é intervir, que a regulação ela vem da física, e foi apropriada pela economia e depois pelo direito, ali nos anos 90, com a criação das agências reguladoras, significa intervir. E aí isso tem muito a relação com a economia política. Alguns governos são mais interventivos, outros menos, como o governo passado. O governo passado tem uma escola, que é do Friedman, né, que é a Escola de Chicago, onde o Paulo Guedes, que era o economista do governo, estudou. A minha escola não é de Chicago, né, tem até a expressão do Chicago Boys, né? Eu fiz o meu pós-doutorado na Harvard University, na Kennedy School, lá tem um centro de Business and Government, em 2007, 2008, com bolsa da CAPES. Publiquei um livro comparando a Federal Maritime Commission com a ANTAC. Então, a minha escola, a escola da Kennedy School, é uma escola mais interventiva, que entende que o Estado tem que exercer essas funções. E é justamente disso que se trata. O governo passado, sem nenhuma crítica, fez uma opção de não intervenção. Esse governo atual já tem uma outra percepção, e é possível que tenha outro com outra percepção. Todos foram eleitos. Então, a minha percepção é de que a prefeitura e a autoridade portuária estão dentro desse contexto de ter uma intervenção maior na atividade portuária pública municipal, como tem lá nos Estados Unidos, a maior parte dos portos norte-americanos. Tanto é que, quando quiseram vender para os árabes um porto público lá nos Estados Unidos, o Congresso Nacional, em massa, foi contra, só teve um voto divergente. Republicanos e democratas foram contra porque eles estavam entregando a soberania para um grupo dos Emirados Árabes e eles tinham lá um problema, né, de que teria alguma relação com a Al-Qaeda, enfim. Isso é o Estado, né? Então, essa retórica de que o Estado não precisa de Estado, isso não existe em lugar nenhum. Os países que foram potências e que são potências, Singapura, onde eu já tive 2 ou 3 vezes, China, Coreia do Sul, Japão, é o braço do Estado que faz aquilo ali. Não é iniciativa privada, não é o neoliberalismo. Então, é a minha percepção. Agora, tem gente que pensa diferente e nós temos que respeitá-los. Obrigado.
A Portonave, acho que ninguém... A minoria dos itajaienses não sabe o que é TUP, né? Terminal de uso privado é uma instalação portuária que está fora do porto organizado. Exato. Né? Lá não se contrata trabalhador via ógmo, não se paga tarifa para a autoridade portuária, embora, né, os navios que operam lá passam por um canal de acesso que paga tarifa para a autoridade portuária para ter a dragagem. Então, tem algumas particularidades. Né? É mais flexível no que se refere à gestão. Doutora Agripino, o ANTAC lançou o edital e fez a licitação agora para nós termos aqui uma nova operadora no nosso Porto Itajaí. A primeira empresa já foi desclassificada, a segunda, idem. Né? A terceira é a Teconave, se não estou equivocado, Teconave, que é praticamente, eu acho que é o mesmo CNPJ da Portonave. Né? O senhor não vê isso como uma certa preocupação, já que o ex-secretário de Portos é um dos sócios hoje da TUP Portonave, e que, inclusive, foi o superintendente aqui por um curto espaço de tempo, parece que já saiu. Isso não causa uma certa estranheza? A informação que eu tenho, vereador, é que o ex-secretário ele foi contratado pelo grupo, ele que é uma multinacional, que é acionista da Portonave. Eu não sei se esse grupo, mas me parece que é do mesmo grupo econômico. E me parece que ele não é sócio, ele é funcionário. Mas eu entendo que deve vencer o melhor para o interesse público. Tá? E nós temos ferramentas para que haja uma regulação para controlar, porque o que está por detrás disso tudo é a verticalização. O que nós não podemos é ter esse ativo vazio. Né? Se tem uma licitação, o primeiro não comprovou que vai executar o contrato, não tem execuibilidade. O segundo, não. Foi dado a defesa para o primeiro e para o segundo. O terceiro vem, é ligado à Portonave, que tem lá, me parece, não sei se trabalha, mas mesmo que trabalhasse, nós temos que verificar o que é melhor, porque nós não podemos ter esse ativo. E esses que se apresentaram, esses que querem investir. Por exemplo, uma empresa que é do ramo, que tem condição de trazer linha de navegação. Porque eu sou piloto. Se não tem navio, não tem operação portuária. E isso não pode ser uma aventura. Por mais que as empresas, a primeira e a segunda, queiram participar, não convenceram o órgão regulador especializado, inclusive teve contraditório. Então, se a terceira for a Teconave, maravilha. Vamos bater palma, vamos regular, vamos fiscalizar, e é um contrato de 2 anos. O que nós não podemos é ver aquilo entregue, de certa forma, sem operação, porque existe perda de receita, não tem fato gerador, não tem ISS, não tem riqueza. O que gera riqueza é o navio com a carga. Ok, professor. Muito obrigado. Senhor presidente, me dou por satisfeito.